Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí para os lados do Rio de Janeiro? Boa noite, Sandro. Tá tudo bem, tá bem quente hoje, bem quente, mas tá tudo bem, graças a Deus. Ah, legal. Nós estamos aqui em Caxias com chuva, né? Essa transição de temperatura, saindo do frio, iniciando primavera. Então, essa fase de transição aqui para a gente é alergias atacando, valendo e tá tudo bem. Aqui a gente pulou a primavera, já hoje já tá em clima de verão. A gente já Ah, saiu do inverno, hoje já tá no clima do verão. ai, ai. Também, né? Nesse nosso país continental aí né, extensão grande, então a gente tem todos os climas, todas as estações no mesmo dia, né, em Verdade, fases diferentes. verdade. Bendito Deus que nos criou e nos colocou nessa terrinha boa aqui, Terra abençoada. abençoado, abençoado, abençoadíssimo. Então tá, vamos lá, vamos começar então o nosso momento de reflexão, nosso momento de se conectar aí com o nosso divino interior, conectando com o divino superior. Então eu convido a vocês a fechar levemente os olhos, a se colocar na melhor posição possível, sem se preocupar com pensamentos, com emoções, com memórias. E aquela voz interior que vem e vai a todo instante, apenas observe, não interaja. Deixe que os pensamentos, memórias, emoções fluam naturalmente. Apenas observe. Concentre-se neste momento na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai, no seu ritmo e do seu jeito. Vá sentindo que o pulsar do seu coração também se alinha à sua respiração, formando assim um elo de vibração que se conecta ao alto. Se conecta a teu mentor, a tua mentora, os teus anjos guardiões e toda a egrégora de luz que te acompanha nesta jornada da vida. E assim, com essa conexão estabelecida, rogamos ao alto, a nosso Deus Pai, que trouxe até nós o seu Filho ungido, Jesus Cristo, para esta terra, para nos mostrar o quão bondoso, misericordioso, justo e bom és tu, Pai. Pois através das nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, muitas vezes equivocados, mesmo assim o Senhor nos presenteia com a sua justiça, com o seu amor, com o seu perdão. Pai, que a sua luz bendita possa adentrar nos nossos lares e promover aqui dentro toda a limpeza de todos os miasmas, formas de pensamento e de tudo aquilo que a gente atraiu no decorrer desta semana para dentro dos nossos lares. Sejam eles através de vibrações ou talvez atraindo algum irmão ou irmã que precisava estar aqui neste lar para ouvir este momento de reflexão. Que a tua luz também possa pairar nas nossas mentes e nos nossos corações, para que as reflexões dos textos sejam também absorvidas por nós e que tenhamos condições de colocá-las em prática assim que a refletirmos. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelos momentos maravilhosos e os não tão maravilhosos que tivemos durante essa semana. E lhe pedimos ainda, Pai, abençoe a todos que estão em nosso coração e nossa mente. Obrigado, Pai, por este momento de luz, de reflexão e de contato contigo e com toda esta egrégora de amor que a gente faz parte. Que assim seja. Que assim seja. Pode seguir, né? Você vai colocar na tela? Sim, eu vou. Já Está está. chegando bem?
Tá sim. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos agora na instrução dos espíritos em a paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, para outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de nós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um espírito amigo. Ravé, 1862. Acho que tudo vai se entrelaçando, né? Como a gente fala aqui, né? Que o evangelho acaba sendo complementado pelo pão nosso que vem depois. E eu tô lendo novamente O Céu e o Inferno através de um grupo de WhatsApp. E o capítulo que eu li hoje falava justamente sobre isso. Falava sobre suicidas e trazia o caso de uma mãe. E o filho estava muito doente e ela não se conformava do filho vir a óbito. E ela, então, fala para o filho assim, não, meu filho, pode ir tranquilo, que eu vou te encontrar. E acabou que ela cometeu, né, não sei se pode falar essa palavra no YouTube, porque agora não se pode mais, né? Então ela acabou também tirando a própria vida e o sepultamento dos dois foi feito no mesmo dia. E aí ela, do outro lado da vida, se pergunta o que está acontecendo, cadê ele? Porque ela foi para acompanhá-lo. E a espiritualidade explica justamente isso para ela. Aquela perda do filho era uma prova de paciência para ela. E que ela sucumbiu. Se ela tivesse realmente confiado em Deus e tivesse tido ali a resignação e a paciência, ela poderia, talvez, ter encontrado o filho assim que ela tivesse ido, mas no tempo certo. E não querendo apressar as coisas. E realmente, como ele coloca aqui no final, todas as nossas dores, elas doem. E não adianta eu dizer que a minha dor é maior do que a tua, porque eu tenho uma capacidade de resistência e você tem outra. E a gente costuma brigar. Tem gente que leva um câncer numa leveza que você pensa, gente, essa pessoa realmente, né, tá com essa doença? E tem outro que tem uma unha encravada e passa reclamando o dia inteiro por causa de um nada, né, que é uma unha encravada. Então, assim, ninguém sofreu mais do que Cristo. E a mãe teve resignação para ver todo aquele sofrimento que o filho estava passando. E o que fez o filho dela para passar por tudo aquilo? Nada. Ele já pelo que a doutrina nos explica, né? Já é um espírito celeste, já não precisa mais passar por nada. Bem diferente da gente, que ainda tem aqui muito que aprender e muito que espiar. Então, é muito importante a paciência. A paciência e o perdão.
ele também coloca aqui, né, que o dinheiro que você dá ali, não, eu dei uma cesta básica, ou eu dei um agasalho, é válido, mas é mais fácil do que tirar aquele ranço, como dizem os jovens, né, aquela mágoa, né, aquele mau sentimento que está no coração e você não perdoou. Mas a prova da paciência é uma prova bem, bem difícil, principalmente quando você está na dor e você não consegue enxergar uma saída. É aí que entra realmente, seja paciente e confie. É a fé, a paciência junto com a fé. Já falei muito, Sandra, agora é você. Não, é isso aí mesmo, mas eu acho que, eu acredito que a paciência, ela está muito ligada com a tolerância, sabe? O quanto tu tolera passar por aquela situação. O quanto tu tolera viver na dor, tá? Porque o quanto tu tolera aquela pessoa que maldisse alguma coisa de você, tá? Então, para a gente treinar essa paciência, eu acredito que nós precisamos ser tolerantes. E a gente só se torna tolerante quando a gente passa a praticar o perdão. Porque aí tu passa a ser mais tolerante e exercitar a paciência quando tu perdoa. E principalmente quando tu perdoa a si mesmo, por entender que naquela situação que você vivenciou logo atrás, no passado, tá? Porque se tu está fazendo uma reflexão, é porque algo aconteceu, que aconteceu no passado, 1 segundo atrás, ou 1 milhão de anos atrás, é passado, tá? Então, quando tu vivenciou aquela situação, e tu tomou consciência, tu fez o mergulho do autoconhecimento, o mergulho da reforma íntima, tá? E praticou esse perdão e esse exercício da paciência, aí sim tu está sublimando esse comportamento, essa virtude que a gente teima em não exercitar. Porque a gente quer tudo no tempo de ontem, mas não entende que o processo, esse mergulho íntimo, é muito mais difícil, como o Espírito Comunicante falou no texto, né? Dar esmola é a caridade mais fácil que tem. Agora, tu praticar caridade para contigo mesmo, que é fazer esse mergulho íntimo e encarar as dores de frente, criando essa tolerância, se perdoando por não ter maturidade suficiente naquele momento para superar essa dificuldade, esse erro, a gente não vai sair do... Né? Que nem a gente estava brincando em off, né? Quando a gente estava batendo papo e eu aqui acendendo um cigarro, né? E falar que isso aqui é suicídio involuntário. É suicídio involuntário quando, né? Quando o próprio ser é ignorante, mas quando ele tem consciência, né? Isso é tirar a própria vida com consciência, tá? E aí é penoso. Então, depois que estiver lá nas zonas, né, nos vales que abreviaram a própria vida antes do tempo, tá? Não adianta ficar chorando pelos cantos, tem que assumir, né? Ter paciência por passar por aquele período, porque tu abreviou, né, a tua situação. Então, responsabilidade. Você trouxe uma questão, quando eu estava lendo, eu lembrei dessa questão da tolerância com a paciência, e você acabou trazendo. Eu lembrei, enquanto eu estava lendo, que quando eu comecei a minha vida profissional, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um problema muito sério com uma pessoa do meu grupo. Assim, você ensina o trabalho e parece que a pessoa não quer aprender, ou a pessoa, sabe? E aquilo me fazia mal e eu levei isso para a terapia. E aí, conversando com o terapeuta, com o psicólogo, né? Ele me perguntou assim, mas como é que é esse processo? Como é que você age com essa pessoa? Como é que você age com as outras pessoas? E aí ele me retornou assim, pensa bem. Eu falava assim, eu sou muito impaciente. Foi o que eu levei para ele, né? Eu sou muito impaciente. Aí ele falou, olha, você não me parece ser uma pessoa impaciente. Aí ele repetiu aquilo que eu tinha levado para ele.
você me parece estar sendo intolerante com alguma coisa que está acontecendo nesta relação. Então, eu quero que você observe o que está fazendo com que você seja intolerante. Foi justamente isso que você trouxe. E com isso, eu comecei a ver o que estava acendendo essa intolerância em mim. Né? Foi o que ele falou. O que é? É a postura da pessoa? É a forma como ela fala? O que é que está te tocando? E ali eu comecei a perceber que realmente era alguma coisa naquela relação que me fazia perder a paciência. Porque não era paciência, era intolerância. E com isso eu comecei a fazer, porque às vezes a gente tem muito a coisa do outro, né? O outro me aborrece, o outro me tira a paciência. Mas quando eu comecei a olhar para mim, o que estava acontecendo, eu comecei a mudar em mim. O que isso... Por que eu estou sentindo isso? Poxa, mas se o problema é o tom da voz, é o tom da voz dela. Se o problema é que ela pergunta 50 vezes a mesma coisa, é porque ela é assim. Ah, mas ela não pode ser assim, ela só pode estar de brincadeira. Se ela estiver de brincadeira, e aí, né? E aí eu fui trabalhando aquilo em mim e a coisa assim, eu passei a conviver com a pessoa, ela não mudou. Mas eu passei a ser mais paciente, porque na verdade não era falta de paciência, era falta de tolerância. E foi o que você trouxe. Perdoar aquilo que ela trazia para mim, porque era a maneira dela ser, e perdoar a mim. Perdoar a mim mesma, porque eu mesma estava fazendo mal para mim, sendo intolerante e impaciente naquela situação. Você trouxe isso e realmente é um trabalho de autoconhecimento. Essa falta de paciência, essa falta de tolerância é realmente a questão do perdão e da fé, do acreditar que a coisa vai melhorar, da esperança, vai melhorar. Como você falou, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo que precisa acontecer. Então, sejamos pacientes, sejamos esperançosos, confiantes e perdoando. É isso aí. Quantas vezes você deverá perdoar? Respondeu-nos Jesus. 7 vezes, 70 vezes, né? Que na fé judaica, na coisa, o 7 é um número completo. Então, 70 vezes, 7 vezes é para te perdoar infinitamente. Infinitamente. E também tem uma citação bem interessante que eu vi, ou li, que pedir desculpas é quando tu te arrepende daquele ato. Tá? Dar o perdão é o presente da outra pessoa para com aquela ação. Então, o ato de se desculpar, né, também é um ato de que você tem que entregar realmente o seu coração. Se tu vai te desculpar por algum equívoco, algum erro, alguma situação, se desculpe com o coração, sem Sim. esperar nada em troca, sem esperar o perdão da pessoa ou a desculpa da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para aquela situação. Então, tu tira o peso do teu coração e da tua mente e tu deixa nas mãos da outra pessoa, né, esse movimento de perdoar ou não. É claro que receber esse perdão é um alívio muito maior, né, porque aí a gente entende que houve consciência de ambas as partes, né, mas se desculpar, né, é importante a gente fazê-lo. E se desculpar a nós mesmos, né, Ana? Porque esse mergulho de autoconhecimento é justamente tu entender que a tua criança interior, né, que o teu CPF comete erros, sabe? E nós, quanto consciência, quando estamos conversando com essa criança, com o nosso CPF, tomando consciência, então, tendo paciência conosco mesmo, é quando a gente faz esse belo movimento. Como criança. Porque dói, né? Quem realmente quer fazer esse processo de autoconhecimento vai passar por dor. É por isso que muitas pessoas não fazem. Porque se você realmente quer evoluir, vai doer. Vai doer, mas faz parte. É isso aí. Faz parte. É isso aí. É bem nessas aí mesmo. Bem nessas mesmo. Então, Demovia, let's go.
do Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 35, não deve ser. 35. 35, eu não lembrava, estava É ajeitado. 35. O 35, o Cristo operante. Paulo, lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, escreveu: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem no sagrado veículo do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressavam-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce para criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirá o Cristo operando ao seu lado nas relações de cada dia. Olha bem, né? Olha bem, se nós não fizermos esse movimento de autoconhecimento, de reforma íntima, a gente não vai conseguir abrir os ouvidos da alma para ouvir o que o Cristo e os seus emissários têm para nos dizer. E os seus emissários aqui, a gente pode contar o nosso mentor ou mentora, os anjos guardiões que nos acompanham, e esses espíritos amigos que estão ao nosso lado em todos os momentos. É nesses irmãos que Cristo opera, trazendo para nós as instruções, os melhores conselhos, para fazer o nosso trabalho, de ajudar sempre, de praticar a verdadeira caridade. E você vê que hoje em dia você também vê, às vezes, as religiões querendo blindar o Cristo como se fosse só deles. O Cristo é só da igreja evangélica, ou é só da igreja católica, ou é só da igreja batista, quando, na verdade, Jesus prossegue operando em toda a parte. E ele formou aí os apóstolos, e o principal para a divulgação, né, que foi Pedro, estava dentro ali dos que passaram pela circuncisão, né? Que era aquele grupo. Os outros eram os incircuncisos, que chamavam. Então, para eles, não. Aí Jesus vem mais tarde, não, para eles sim. Eu vou aqui com Paulo, né? Para que Paulo consiga atingir essas pessoas, né? Tocar o coração. Eu falo atingir, seria tocar o coração dessas pessoas, né? Já tem ali dois caminhos. Hoje eu estava conversando na hora do almoço com um amigo, essa questão da religiosidade, e ele estava falando que a mãe dele era muito, muito católica, e sempre dava para ele terços, né? E ele falava, eu coloco no meu carro o terço que ela hoje é falecida. E aí eu estava pensando, né, gente, eu sou espírita, né? Eu leio a doutrina, frequento uma casa espírita, mas eu também tenho um terço.
na minha porta de entrada. Eu também tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na minha porta de entrada, porque eu ganhei de uma pessoa que foi visitar o santuário e me trouxe para a proteção da minha casa. Então, ela tá ali. E hoje, quando eu fui para a casa espírita, que eu vou de manhã, eu fui ouvindo o pastor Cláudio Duarte, que é evangélico. Uhum. Então, assim, aí a pessoa pode dizer, mas o que você é, então? Você não escolheu? A gente não tem lado. É Jesus. É Jesus que está no terço. Quando você escuta o pastor, ele está falando da Bíblia e ele está falando de Jesus, e quando você vai na reunião da casa espírita, é a doutrina de Jesus. Né? Não existe essa separação do meu Jesus e o teu Jesus, né? Como coloca aqui, ele está em toda parte, ele está operando em toda parte. Ele justamente fez assim, não, para esse grupo aqui, você leva a mensagem. Para esse grupo aqui, você leva a mensagem. Né? Então, hoje, você se identifica com a oração, né, do terço, é por ali. Você se identifica com com o pastor, é por ali. É o caminho que você vai encontrar. O que interessa é encontrar Jesus. Não é, né, por qual religião que você está indo. E aí ele coloca aqui no final, cada aprendiz que se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor, que é o que a gente falou antes e você falou aqui de novo. É o autoconhecimento, preparar o coração. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre. De novo, a caridade aqui, né? E busca o teu lado nas relações de cada dia. Relações são relacionamentos. Que cai também naquele exemplo que eu dei. Eu tinha um relacionamento naquela época, estava lá, eu era bem jovem. Não que eu esteja velha, mas eu era bem jovem. Então, assim, era um problema de relacionamento. O que tinha naquele relacionamento que eu precisava aprender? O que aquilo estava me trazendo que eu precisava entender para melhorar a mim mesma, para preparar o meu coração? Realmente, uma coisa acaba completando a outra, né? É verdade, é verdade. E uma outra coisa que eu acho que, enquanto tu estava falando, me veio à mente, é que Jesus, a principal missão de Jesus aqui na Terra, era levar a palavra do Deus, esse Deus que a gente tem como nosso Criador, para aquele povo, que na época não era o povo escolhido. Eram para os pobres, para os pecadores, para os romanos, que estavam convivendo no planeta naquele momento, justamente com aquela função que ele tinha. Dizer que foi certo ou errado não cabe aqui nesse momento, mas tudo tinha um propósito divino. Né? Jesus não tirou o poder, não tirou os ensinamentos, né, do que o judaísmo estava fazendo. Ele só disse, não, o Deus não é esse Deus dessa forma como foi pintado. O Deus que eu trago, o reino, o novo reino dos céus implantado aqui na terra, é esse. É um reino de fé viva, onde a gente sucumbe à morte. Ele trouxe o acolhimento de um pai. Exato. Né? Antes era um Deus não pode, não vai, punitivo, né? E Jesus vai e traz um Deus de amor. Que é a religião, né? Que é a religião. Olho, dente por dente, deixa de existir, né? E você começa a olhar o outro como teu irmão. E assim, foi o que você falou, não existe certo nem errado, existe a humanidade estava preparada para o que naquele momento, né? Exato. E a gente vai recebendo da espiritualidade de Jesus, de Deus, aquilo que a gente está preparado para receber. Então, quando a humanidade já estava mais preparada para escutar sobre um Deus amor, veio Jesus. Sim, com certeza. Toda a nossa evolução quanto espécie, né? Se nós precisávamos como espíritos encarnados, porque nós encarnamos naquela época, tá? Do Deus punitivo. A gente foi dessa época, entende? Então, quando nós vivemos naquela ocasião, precisava que fosse um Deus punitivo mesmo. Tinha que ser através do medo, porque era muitos deuses que governavam. Tinha que ter um único Deus. Então, precisava passar por aquela situação. E quando vem Jesus e traz o Deus do amor, o Deus da caridade, o Deus da benevolência, né? O Pai, como tu falas, é a outra virada de chave.
né? Outra virada de coisa. E ele fala que ele não veio destruir a lei, né? Não, para cumpri-la. E Deus é justamente, são como a gente chama as duas asas, né? É a justiça e a misericórdia. Não existe para Deus misericórdia sem justiça, nem justiça sem misericórdia. Então, antes era só justiça, né? Era só E Jesus trouxe a misericórdia, ou seja, ele trouxe a outra asa ali do anjo, né? A gente precisa agora ver como é que a gente está, né? A gente está muito Nemo, a gente quer só a justiça e a misericórdia tá pouca, né? Como é que a gente está? A gente agora é que tem que dosar isso nas nossas vidas. Verdade, é verdade mesmo. E lembrar, né, que quando nas Escrituras é falado sobre Cristo, tá? Cristo é uma classe. Sim. É uma classe de espíritos evoluidíssimos. Tá? Não é o nome dele, né? O nome é Jesus. O nome dele não é Jesus, sobrenome Cristo. Sim. É Jesus de Nazaré, filho de José, tá? Com Cristo de seres crísticos, de seres que já passaram e que estão em devotamento total e a conexão completa total, com Deus. Exatamente. É os que estão sentados à direita e à esquerda de Deus. Né? É por isso que Jesus governa o nosso planeta do Sol, uma estrela de quinta grandeza que a gente não consegue nem ficar olhando muito tempo para aquela luz, para não queimar a nossa retina, né? Por conta dos seus raios. Mas é o poder que ele tem de operar na nossa vida, né? Ele opera através da natureza, opera através de contatos de relacionamento que a gente tem diariamente, ele opera no nosso íntimo, né? Ou nos demonstrando que precisamos ser menos intolerantes, né? Que precisamos ter mais paciência com a nossa evolução, com os erros que a gente cometeu, né? Para que a gente possa realmente ter condições de avançar para esse reino divino, que a gente faz parte, mas que a gente tropeça e cai, rala joelho, levanta, sacode a poeira e segue caminhando. E segue que a gente caminhando. consiga realmente aprender as lições, né, Sandra? Eu trouxe aqui hoje uma experiência minha, lá de trás, e que eu, daquele dia em diante, comecei a perceber em mim quando isso estava acontecendo. Né? Se eu perdi muito, opa, isso aqui está estranho, isso já me aconteceu antes, o que está acontecendo nessa situação aqui, o que eu posso melhorar? É a questão do que ele coloca ali no final do Pão Nosso também, estuda, aprende, pratica, porque não adianta só naquela situação, eu vi nessa situação aí, aqui eu melhorei, mas e depois? Você levou aquilo ali como realmente um aprendizado para a sua vida? Melhorar naquela situação é uma coisa. Agora, incorporar essa memória, né? Incorporar essa melhora. Justamente. Levou como aprendizado para não repetir o erro? Agora tu tá na vida e tu tá repetindo ciclicamente, tu tá repetindo erros. Pode ser em situações diferentes, mas tu tá passando por aquela situação novamente, tá? É porque tu não aprendeu. Não aprendeu. A lição não foi aprendida. Justamente. Tu não passou de ano, entendeu? E tá ali uma nova oportunidade. Exatamente. Aproveite. Deus é tão misericordioso que ele te coloca na mesma situação para que, justo como você consegue superar e colocar dentro do coração aquilo ali para seguir, fazer parte de ti mesmo. Isso aí. Porque, né? Tem que fazer parte do nosso ser, sabe? No suor da pele sair essa essência, não adianta. A essência, é isso aí. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foi... É isso. Já falamos muito já, inclusive. Mas porque flui, né? Flui, a coisa flui. Só acontece isso, só faz isso porque flui. Verdade. Né? Então vamos lá, fechar os nossos olhinhos de novo, nos colocar numa posição legal. Quem tiver com as suas aguinhas, né? Aí, quem não tiver, não tem problema também. Aqui está relampejando legal, a tempestade está caindo, são as luzes de Deus que estão correndo no céu. Né? É a iluminação divina chegando para nós, inclusive com seus barulhinhos. Então vamos lá. Cerremos levemente os nossos olhos, mantendo a nossa conexão do nosso eu divino com
com o Divino Superior, com essa egrégora de luz que nos acompanhou durante todo esse período de reflexão, esse culto do Evangelho no Lar. Queremos agradecer por todos esses ensinamentos e essas reflexões. Queremos agradecer também pelo dom da vida, por este momento de paz, de serenidade e de busca pela nossa essência e de incorporar novos hábitos na nossa essência. Mas, Pai, ainda somos sofredores e pedintes. E te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão nos nossos corações e nas nossas mentes, aquelas pessoas que amamos muito. Mas também pedimos àquelas pessoas que nós temos algum desafeto, onde a relação não é uma relação justa e amorosa. E pedimos também em favor dos nossos inimigos, Pai, para que assim possamos, no decorrer da nossa jornada divina, amenizar estas dores. Porque sim, nós fizemos algum mal a esses inimigos. Nós provocamos a sua ira, o seu ódio. Nós provocamos essa situação. Se não fomos nós os provocadores iniciais dessa situação, com certeza fomos nós que revidamos e que contribuímos para esta relação de inimizade se fazer presente. Pai, quando estivermos olhando, quando estivermos vivenciando as dores da alma, as dores do coração, as dores do espírito, que refletem diretamente no nosso corpo, com as dores físicas, que tenhamos resiliência, paciência, tolerância, e que consigamos realmente fazer este mergulho íntimo para ouvir os teus ensinamentos, ouvir a tua voz, que ecoa dentro do nosso coração e do nosso espírito. Pai querido, peço que traga aos nossos lares os caravaneiros do amor, para que aqui, com essas energias renovadas, possam transmutar daqui toda a energia negativa que veio através dos nossos pensamentos, as nossas atitudes e das nossas palavras e vibrações negativas. Que também, Pai, esses caravaneiros do amor, de alguma forma, possam encaminhar os irmãos que foram atraídos aqui por esses pensamentos e vibrações a algum posto de socorro, para que lá possam receber o amparo que tanto merecem e que tanto são necessitados. E que esses mesmos caravaneiros do amor possam derramar os seus fluidos benéficos nas águas das nossas casas, apartamentos, do nosso lar, para que ao ingerirmos esta água, possamos abastecer o nosso corpo, nosso perispírito e o nosso espírito, com as suas bênçãos divinas e toda a energia de que estamos necessitando. Obrigado, Pai, por enviar a esta terra Jesus, nosso irmão, nosso mestre e nosso guia, pois é através dele que chegamos até vós. Gratidão, Pai, por este momento. Gratidão, Pai, por estar aqui agora. Que assim seja. Que assim seja. Eu ia dizer namastê, olha bem. Que também pode ser, cabe, né? Que namastê nada mais significa do que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Tá? Então, que seja. É isso. Isso aí. Ana, Boa querida, noite. um abraço bem forte, uma excelente semana, tá? Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.